Em um mundo dividido por preconceitos e barreiras, uma mulher se destaca, desafiando as normas de sua sociedade. Esta é a história da mulher samaritana, cujo encontro transformador à beira de um poço nos revela profundas verdades sobre aceitação, redenção e o papel da mulher na revelação divina. Uma história de coragem e diálogo que ecoa através dos séculos até os nossos dias. A figura da mulher samaritana é emblemática, carregada de nuances culturais e espirituais. Na tradição cristã, ela é frequentemente lembrada pelo encontro transformador com Jesus junto ao poço de Jacó, simbolizando a quebra de preconceitos e a inclusão social. As características físicas da mulher samaritana, embora não detalhadas textualmente nos documentos históricos, podem ser imaginadas como reflexo das qualidades típicas do povo da região. Pele morena e cabelos escuros são traços comuns entre os habitantes do Oriente Médio, sugerindo sua origem semita. A pele morena não é apenas uma característica física, mas carrega um forte significado cultural no Oriente Médio. Representa a adaptação ao clima árido e a uma vida ao ar livre, sendo também um elemento de identidade para os povos dessa região. Os cabelos escuros, predominantes entre os samaritanos, não são apenas uma característica genética, mas também parte da identidade visual que unifica o povo dessa região. Além disso, cabelos longos e bem cuidados são frequentemente associados à feminilidade e ao respeito pelas tradições. Os olhos expressivos são uma ponte para a comunicação não verbal, crucial em culturas onde o diálogo muitas vezes transcende a fala. Na história da mulher samaritana, seus olhos podem ter sido um espelho de suas emoções e um elemento-chave na sua interação significativa com Jesus. As vestimentas típicas do Oriente Médio refletem valores de simplicidade e modéstia, essenciais na cultura da região. Roupas largas e tecidos leves predominam, projetados tanto para conforto quanto para respeito às tradições religiosas e sociais. A funcionalidade se encontra com o estilo em cada dobra de tecido. O chale, frequentemente presente nas indumentárias samaritanas, carrega um simbolismo profundo. Além de proteger do sol escaldante, o chale é um acessório de modéstia e respeito, elementos valorizados na sociedade samaritana. Seu uso transcende o prático, tornando-se um emblema cultural de dignidade e tradição. A mulher samaritana e o cântaro de água formam uma imagem icônica, representativa das tarefas diárias e da resiliência feminina. Carregar água era uma responsabilidade primordial, essencial para a sobrevivência da família e da comunidade, simbolizando o papel central da mulher na manutenção do lar. O poço servia como um ponto de encontro crucial, não apenas para a coleta de água, mas como um espaço social e espiritual. Era no poço que as pessoas se reuniam para compartilhar notícias, fortalecer laços comunitários e praticar rituais espirituais, tornando-o um elemento central na vida diária. A rotina diária das mulheres no Oriente Médio Antigo era marcada por um trabalho árduo e constante, especialmente em tarefas como a coleta de água. Essas atividades, embora muitas vezes vistas como mundanas, eram vitais para a estrutura social e econômica das comunidades, refletindo a força e a perseverança femininas. A rotina diária das mulheres no Oriente Médio Antigo era marcada por tarefas essenciais como a coleta de água, preparo de alimentos e cuidados com a casa e a família. Essas atividades, embora rotineiras, desempenhavam um papel crucial na sustentação e no equilíbrio do núcleo familiar. O encontro da mulher samaritana com Jesus rompe com o cotidiano e introduz um elemento transformador em sua vida. Esse momento não apenas altera sua percepção pessoal, mas também modifica a maneira como ela é vista pela comunidade. A interação destaca o impacto profundo que diálogos significativos podem ter. O papel da mulher na sociedade samaritana era predominantemente doméstico, mas também envolvia uma participação ativa na vida comunitária. Apesar das responsabilidades intensas, essas mulheres encontravam maneiras de contribuir social e espiritualmente para suas comunidades, reforçando o tecido social de seu entorno. A interação entre diferentes culturas e religiões
é evidenciada no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Este encontro não apenas ilustra a capacidade de transcendência das barreiras religiosas e culturais, mas também destaca a importância da empatia e do entendimento mútuo. O cântaro de água que a mulher samaritana carregava simboliza mais do que uma tarefa diária. Representa a sobrevivência e a persistência feminina em um ambiente desafiador. Esse objeto, embora comum, é carregado de significado cultural e pessoal, enfatizando a força e a resiliência das mulheres da época. O cântaro de água, carregado pela mulher samaritana, é mais do que um objeto utilitário. Simboliza o trabalho árduo e a sobrevivência nas condições áridas do Oriente Médio. Essencial para a vida diária, o cântaro reflete a responsabilidade e a resiliência das mulheres naquela época. Os textos religiosos frequentemente destacam figuras femininas, e a mulher samaritana é um exemplo proeminente. Sua representação vai além do cotidiano, tocando em temas de fé e transformação, o que ressalta a importância cultural e espiritual das mulheres nas escrituras sagradas. A água que ela buscava no poço é um elemento rico em simbolismo nas tradições religiosas e espirituais. Não é apenas fundamental para a sobrevivência física, mas também representa a purificação e a renovação espiritual, elementos centrais na história da mulher samaritana. O encontro da mulher samaritana com Jesus não apenas impacta a sua vida pessoal, mas também altera seu papel na comunidade. Este evento destaca como as interações significativas podem transcender as expectativas sociais e empoderar indivíduos, especialmente mulheres, em seus contextos comunitários. A história da mulher samaritana ensina várias lições, entre elas a importância da aceitação e do diálogo. A narrativa não somente ilustra uma mudança pessoal e espiritual significativa, mas também serve como um lembrete do poder dos encontros humanos para superar barreiras culturais e religiosas. As vestimentas no Oriente Médio vão além de uma simples escolha de moda. Elas são uma expressão profunda de identidade cultural e religiosa. Roupas como o chale, frequentemente usado pelas mulheres samaritanas, não apenas protegem do sol, mas carregam em si significados de modéstia e pertencimento a uma tradição. A história da mulher samaritana oferece uma visão importante para entender as tradições e práticas culturais de sua época. A narrativa destaca como os valores e normas sociais estão intrinsecamente ligados ao cotidiano e às interações sociais, revelando a teia complexa de vida comunitária e religiosa. Os preconceitos e barreiras sociais que a mulher samaritana enfrentou são evidentes na sua interação com Jesus. Esse encontro destaca as divisões culturais e religiosas profundas que marcavam a sociedade da época, mostrando como o diálogo pode ser uma ponte para a compreensão e a aceitação entre diferentes grupos. O poço, cenário do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, simboliza mais do que um local de coleta de água. É um ponto de encontro espiritual e social. Esse espaço se torna um palco para o diálogo transformador que transcende as barreiras do preconceito e da exclusão social. A transformação pessoal da mulher samaritana após seu encontro com Jesus é uma poderosa metáfora de renovação espiritual. Ela não apenas mudou sua própria vida, mas também se tornou uma mensageira, impactando sua comunidade e demonstrando o poder da conversão e do testemunho pessoal. A interação entre Jesus e a mulher samaritana destaca-se como um profundo exemplo de inclusão. Neste encontro, que quebra barreiras culturais e religiosas, Jesus conversa abertamente com uma mulher de Samaria, mostrando que o amor e a mensagem divina são universais, transcendendo todas as fronteiras estabelecidas pela sociedade da época. A narrativa da mulher samaritana tem sido uma fonte de inspiração para o empoderamento feminino dentro da esfera religiosa. Este encontro não apenas desafia os papéis tradicionais de gênero, mas também reafirma a importância da mulher nas discussões teológicas e espirituais, promovendo uma visão mais inclusiva e equitativa. O diálogo que ocorre junto ao poço revela profundas implicações teológicas, particularmente sobre a purificação e a salvação.
A conversa entre Jesus e a samaritana explora temas de verdade e revelação espiritual, mostrando como a água, elemento central na história, simboliza a nova vida e a limpeza espiritual. Ao longo dos séculos, a figura da mulher samaritana foi representada de diversas formas nas artes. Cada interpretação artística oferece uma visão única sobre sua história, refletindo diferentes contextos culturais e épocas. Essas representações ajudam a perpetuar e a enriquecer o entendimento da sua jornada espiritual e social. A história da mulher samaritana continua a ser relevante nos estudos culturais e teológicos, oferecendo perspectivas valiosas sobre a interação cultural e religiosa. O legado dessa narrativa é um testemunho da capacidade dos encontros humanos de transcender preconceitos e de promover uma compreensão mais profunda entre diferentes comunidades. A água sempre teve um papel crucial nas cerimônias e rituais religiosos, servindo como símbolo de purificação e renovação espiritual. No contexto samaritano, o uso da água no poço reflete essa importância, ligando o cotidiano ao sagrado e fortalecendo a conexão com o divino. A percepção da mulher samaritana na sociedade moderna varia significativamente. Ela é frequentemente vista como um símbolo de resistência e transformação, inspirando debates sobre igualdade de gênero e inclusão social. Essa figura histórica continua a influenciar discussões contemporâneas sobre o papel das mulheres na religião e na sociedade. A autenticidade da figura da mulher samaritana é frequentemente debatida entre historiadores e teólogos. As interpretações variam desde vê-la como uma personagem literal até entendê-la como uma representação simbólica usada para transmitir ensinamentos mais profundos sobre aceitação e mudança pessoal. A narrativa da mulher samaritana oferece uma rica fonte de análise para entender melhor as relações interculturais. Seu encontro com Jesus no poço não apenas quebra barreiras religiosas e sociais, mas também destaca a importância do diálogo e do entendimento mútuo entre culturas distintas. As reflexões sobre a espiritualidade e a vida cotidiana, manifestadas na história da mulher samaritana, ressaltam a intersecção entre o sagrado e o profano. Este encontro histórico ilustra como momentos aparentemente simples podem carregar profundas lições espirituais e transformações pessoais, ressoando através dos tempos. A dinâmica de gênero e a teologia são profundamente exploradas no encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Este episódio destaca a capacidade de Jesus de transcender as normas de gênero de sua época, abrindo espaço para um novo entendimento religioso que inclui e valoriza as vozes femininas. A relevância do diálogo interreligioso, inspirado pela história da mulher samaritana, ressalta a importância de superar barreiras entre diferentes crenças. O respeito mútuo e a compreensão nascidos desse encontro são exemplos de como a fé pode construir pontes, em vez de muros, entre as diversas comunidades. O impacto da representação da mulher samaritana na literatura e no cinema é significativo, pois esses meios ajudam a perpetuar sua história, apresentando-a como símbolo de resistência e renovação espiritual. Essas representações são cruciais para entender como as narrativas bíblicas continuam a influenciar a cultura contemporânea. A análise crítica das fontes históricas sobre a mulher samaritana revela as camadas de interpretação e as possíveis distorções ao longo dos tempos. Este estudo é essencial para compreender como as tradições são formadas e como elas podem ser reinterpretadas para refletir valores mais inclusivos e equitativos. O legado cultural e religioso da mulher samaritana é um testemunho do poder das histórias individuais para influenciar gerações. Sua história continua a inspirar discussões sobre inclusão, espiritualidade e o papel das mulheres nas sociedades, mostrando que mesmo os encontros mais breves podem ecoar através dos séculos.